cliente W3, aqui é Karine Souza, analista de sucesso do cliente na W3RP. Venho demonstrar mais uma funcionalidade lançada pela W3. A gente sabe que precificar de forma correta um produto é um dos maiores desafios de uma empresa. Muitas das vezes, por não ter clareza de todos os custos envolvidos, o preço final pode ficar desalinhado com a realidade. E isso pode trazer prejuízo, margens apertadas ou até perda na competitividade. Pensando nisso, o W3 lançou melhorias no processo de precificação, que vão trazer mais transparência, segurança e flexibilidade para a sua estratégia comercial. Antes, já era possível configurar regras e variáveis de precificação dentro do sistema, mas agora você tem dois recursos que podem elevar ainda mais esse controle. Primeiro, personalização de custo de compra e de custo de venda. Segundo, composição direto no cadastro do material. Foi desenvolvido a tela de configuração de precificação. Nela você consegue definir um nome para a configuração de precificação, vincular a uma empresa e definir variáveis de custo e de venda. Neste exemplo, dentro das variáveis de custo, eu defini a variável percentual substituição tributária. Defini que vai ser um percentual de 28,2% que vai somar no meu preço de custo. E criei também uma variável chamada diferenciamento de DIFAL com percentual de menos 7%, que vai decrescer do meu preço de custo. Lembrando que essas variáveis elas são totalmente personalizadas, então eu consigo incluir e denominar, né, o que eu quiser aqui. Pode ser tanto um valor fixo quanto um valor positivo, né? Então pode tanto somar no meu custo ou tanto decrescer do meu custo. E aí a gente também tem a opção de definir variáveis para o nosso custo de venda. Aqui a gente define um campo padrão, que eu chamei de markup, de 20% da minha venda. Tá? Aqui eu defini variável custo operacional, que vai ter um percentual padrão de 31%, custo de comissão, que vai ter um percentual padrão de 20%, e custo de frete de venda, que vai ter um percentual padrão de 3%. Feitas as devidas configurações, a gente parte para o cadastro do material. Dentro do cadastro do material, foi disponibilizado a aba de precificação, onde a gente consegue vincular regras de precificação para este material. Clicando na configuração do preço, a gente consegue visualizar todas as variáveis e valores que compõem o nosso custo, o nosso preço de custo e nosso preço de venda. Aqui a gente tem que o nosso preço de custo inicial é de R$15, mas a gente tem um acréscimo aqui de substituição tributária de 28,2%, que representa R$4,20 do nosso valor de custo. E um percentual de diferenciamento de DIFAL de menos 7%, que decresce R$1,05, trazendo aqui o nosso custo real de compra de R$18,15. Além disso, a gente também tem a instância da venda, né? Inicialmente, a gente tem aqui o nosso markup de 20% que a gente configurou, a nossa variável de custo operacional de 31%, comissão de 20% e frete da venda de 3%. Então, a gente tem o nosso valor de venda aqui de R$ 69,82 para um markup de 20%. Desses R$ 69,82, R$ 2,09 vai para o nosso frete de venda, R$ 13,96 vai para pagar a comissão do vendedor e R$ 21,64 vai para o custo operacional, sobrando aqui uma margem de R$ 13,96, que equivale a 20% do nosso valor de venda. A gente pode modificar os valores também dentro dessa tela. Vamos supor que eu queira ter um markup de 25% nesse material. O W3 vai recalcular por quanto a gente precisa vender para ter um markup de 25%. A gente também pode fazer o contrário, a gente pode definir que a gente quer vender a R$100. Ele nos informa quanto de markup
a gente vai ter se a gente vender nesse valor e qual que é ali, né, o valor para o frete, para a comissão e para o custo operacional dentro dessa composição. A gente também consegue mexer na variável de custo. Então, vamos supor que a substituição tributária aqui seja de 20%. Ele mexe tanto no meu custo real de compra quanto no meu valor de venda, né? Porque o meu custo influencia no meu valor de venda. Então, a gente consegue, nessa tela, visualizar todas as variáveis que compõem a nossa precificação e também consegue editar caso necessário. Feitas devidas alterações, a gente pode salvar e aqui eu criei vinculei, né, duas precificações. Uma, eu restringi categoria do cliente, então a gente também tem essa possibilidade, né, de restringir a configuração de uma categoria de cliente, e a outra eu não restringi. Vou salvar o nosso produto e aí a gente consegue visualizar isso na venda. Selecionei esse material na venda e aqui foi criado o campo de precificação. Selecionando esse campo, ele traz para a gente as duas precificações vinculadas. A precificação sem restrição de categoria de cliente e a restrição com categoria de cliente. Selecionando, ele já traz aqui o valor de venda e esse daqui, a partir daqui a gente segue o processo padrão de venda. Com isso, você passa a ter mais transparência do seu custo, maior controle sobre a sua margem e mais agilidade para definir preços competitivos sem perder a lucratividade. Tudo de forma simples, organizada e integrada ao W3. Esse é mais um recurso para ajudar a sua empresa a ganhar eficiência e segurança no processo de venda.